Olá, alunos! Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre fazer um pouco uma síntese da história da filosofia, né? O objetivo é que vocês possam compreender a relação entre a filosofia do mundo antigo, do mundo medieval, do mundo moderno, com o nosso momento atual, com a atualidade. A filosofia, ela difere da ciência porque ela necessita da história. Nenhum filósofo ele começa do zero, né? Ele sempre acrescenta algo anterior. A história da filosofia, ela passa a ser uma soma das contribuições dos filósofos, né? Das experiências que os filósofos tiveram ao longo da história. Nós já conversamos que a filosofia ela nasce de uma reflexão entre o mundo mítico e o mundo da razão, né? No primeiro momento, a filosofia ela é uma filosofia o quê? Mítica, porque ela vai buscar explicações da realidade a partir de um mundo mítico. Então a filosofia antiga, os autores pré-socráticos, quer dizer, aqueles que são anteriores a Sócrates, eles começam a buscar um princípio, né? Uma arché, que em grego se chama princípio, né? Quais são o princípio de todas as coisas. E os principais representantes desta filosofia antiga, dos autores pré-socráticos, são Tales, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Zenão, Empédocles e Demócrito. Esses autores, cada um vai pensar um pouco no princípio de todas as coisas, a arché de todas as coisas. Dois autores importantes, assim que tiveram um grande confronto de realidades, é Heráclito e Parmênides. Porque Heráclito ele vai pensar que tudo é movimento, né? Que as coisas se movimentam. Por exemplo, Heráclito vai ter aquela famosa frase: não se bebe a mesma água de um rio. Por quê? O rio vai estar sempre em movimento. Então você pode pegar um objeto, uma caneta, você pode pegar essa caneta de várias formas, você pode pegar centenas de vezes, que nunca vai ser o mesmo. Por quê? Na visão de Heráclito, tudo está em movimento. Já Parmênides, ele trabalha no sentido contrário. Não existe movimento, né? O movimento é apenas o quê? Uma ilusão. Essas duas visões vão ser interessantes porque elas vão dominar o pensamento da filosofia, né? De um lado, você vai encontrar autores que definem, né, tudo como movimento e outros que dizem que o movimento é ilusório. Por exemplo, Tales de Mileto, ele considera que a substância arché para Tales é a água. Para Anaximandro, por exemplo, é o apeiron, quer dizer, o infinito. Por exemplo, Anaximenes, da cidade de Mileto, ele vai também falar o quê? Dessa arché. Anaximandro vai falar do ar, por exemplo. Pitágoras de Samos vai falar do número e assim por diante. Então nós temos no primeiro momento um período clássico ou um período greco-romano, né? Alguns autores vão ser assim considerados autores clássicos. Nós vamos então falar um pouco agora do período clássico, né? Tem alguns autores que são considerados os clássicos da filosofia, né? O clássico greco-romano. Greco-romano porque esse é um período assim, helenístico. A partir do momento, né, das relações entre os povos romanos e os gregos, nós temos uma filosofia helenística, né? Por exemplo, Protágoras de Abdera vai ser um grande autor, é considerado o mais importante do sofista. Então nós temos uma síntese da história da filosofia, na filosofia antiga. Nós temos um período clássico, o greco-romano. Por exemplo, um autor fundamental vai ser Protágoras de Abdera, porque ele vai ser considerado um dos mais importantes dos sofistas. Ele ensinava o que o homem é, né? E, por exemplo, o homem para ele era a medida de todas as coisas. Veja bem, os autores pré-socráticos são aqueles autores, os filósofos anteriores a Sócrates.
Mas depois desses autores pré-socráticos, nós temos autores também que vão refletir e não vão ficar satisfeitos com as respostas dos autores pré-socráticos. Por exemplo, os sofistas. E Sócrates seria tido como um autor também sofista, mas ele vai diferenciar-se na medida em que a sua filosofia vai ficando mais clara. Por exemplo, Protágoras era um sofista. Os sofistas, eles eram tipo professores que iam em cada região, na casa daquelas pessoas que podiam pagar, e ensinavam a filosofia para o filho os filhos daqueles nobres que tinham condições de pagar. Então os sofistas eram tidos como professores que recebiam para ensinar. E eles ensinavam com o objetivo de que pudessem ter uma argumentação, para que as pessoas fossem preparadas para argumentar nas assembleias. Porque nas assembleias, nesse período, as pessoas podiam se manifestar. E, na verdade, quem se manifestava era só quem tinha a arte da retórica. Então, os sofistas vão ser importantes porque eles vão ensinar a arte da retórica para as pessoas. E esses jovens que se manifestavam nas assembleias eram ensinados por esses mestres chamados professores sofistas. Bem, Sócrates, nesse mesmo período, seria confundido como um dos sofistas. Só que Sócrates ele vai ser um marco diferenciador, um marco divisório da história da filosofia grega. Por quê? Sócrates, com a sua maêutica, com a sua ironia socrática, ele vai inaugurar uma nova forma de ver o mundo. Porque nós já conversamos que ele vai trabalhar com jovens, ele vai investigar com jovens o que é a felicidade, a amizade, a política, a ética, que essas pessoas estão felizes. E a partir dessa reflexão na cidade, os próprios jovens, as próprias pessoas que estão sendo interrogadas, vão buscando respostas para a sua indagação. Então, esse período clássico, Sócrates vai ser fundamental, porque ele vai exatamente depois, com a sua morte trágica, né? Ele morre condenado pela cicuta, ele vai ser assim, objeto de estudo. Por exemplo, Platão, que era um discípulo, né, de Sócrates, ele vai perceber, ele vai pensar assim, como pode uma cidade democrática matar um sábio, né? Este homem sábio. Então, este homem sábio que ele vai se referir é Sócrates. Então, por exemplo, na alegoria da caverna, Platão vai trabalhar um pouco sobre a questão, né, dos homens que vivem no mundo ilusório dentro da caverna e de repente um se solta e sai para fora e começa a ver a verdade, né? E, no entanto, quando ele volta para a caverna, as pessoas não acreditam nessa verdade vista. Então, Platão ele vai criar uma teoria das ideias, né? Que como se nós estivéssemos nesse mundo, tudo que nós temos nesse mundo são sombras. Por exemplo, uma cadeira, uma mesa, tudo que nós temos aqui são sombras, porque as coisas verdadeiras estão no mundo pré-concebido, no mundo das ideias, que seria um mundo conceitual. Veja bem, e quando ele fala da alegoria da caverna, ele está se referindo, né, indignado de como que um sábio pode ver a verdade e de repente tenta mostrar aos outros a verdade e é incompreendido. Então ele vai estar se referindo nessa alegoria da caverna a Sócrates, porque para ele, de verdade, quem pode governar é só aquele verdadeiro sábio, que seria o filósofo. Então Platão ele vai pensar no mundo a partir de 3 ideias. Primeiro, nós temos os homens de ouro, os homens de prata e os homens de bronze. E esses seriam os homens de ouro, seriam justamente os filósofos, que teriam condições de governar as cidades. Os homens de prata seriam aqueles que protegem a cidade, que estão relacionados ao governo, ao exército. E os homens de bronze seriam os servos, aqueles trabalhadores, né, as pessoas do cotidiano. Então Platão ele vai ser um seguidor de Sócrates. E a partir dessa reflexão de Sócrates, tudo que nós sabemos de Sócrates é a partir de Platão. Então Sócrates vai tomar, né,
um novo modo, vai se tornar assim, um novo filósofo diferenciado, separado dos sofistas. Aí ele não vai ser visto mais como sofista, mas vai ser tido como o pai da filosofia. E Aristóteles, depois discípulos de Platão, também é considerado o pai da lógica, porque ele vai buscar a forma de raciocinar. Qual é a forma verdadeira de raciocínio? E qual é a forma verdadeira de construir a essência das coisas, né? Para ele, ele tem uma teoria que se chama a teoria ilemórfica, onde nós fomos feitos todos de coprincípios. Bem, esses autores são fundamentais, Platão e Aristóteles, na filosofia antiga, porque posteriormente eles vão ser apropriados para divulgar a filosofia. Já a filosofia medieval, nós temos o quê? No momento de conciliar fé com razão. Então nós temos, olha só, na filosofia antiga, esse trio importante, Sócrates, Platão e Aristóteles. A partir desse momento, nós temos o quê? Autores que vão pensar entre razão e mito. Num segundo momento, na filosofia medieval, que nós chamamos de filosofia medieval, nós temos um início dessa filosofia que é considerada como fé e razão. Então nós temos que entender que esses autores, Sócrates, Platão e Aristóteles, são anteriores a Cristo. E os autores que nós vamos ver agora são posteriores a Cristo. Então você tem o cristianismo como movimento, né? E você vai ter assim, dois grandes filósofos importantes neste período, assim que nós consideramos da patrística, que é Santo Agostinho, né? E medieval, que é São Tomás de Aquino. Santo Agostinho vai se apropriar do conhecimento de Platão e vai dizer o seguinte: o mundo das ideias, na verdade, não é um mundo só conceitual. O mundo das ideias é um mundo iluminado por Deus. Então, daí começa, ele se apropria da filosofia de Platão e faz com que essa filosofia seja cristianizada. São Tomás de Aquino, por sua vez, é um autor também importante, ele vai se apropriar da filosofia de Aristóteles. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: se a razão está no próprio homem, nada impede que o homem tenha razão e fé. Porque Aristóteles, contrariamente a Platão, ele acredita que o mundo das ideias está no próprio homem. Então ele vai falar de uma razão e de uma inteligência. Essa filosofia é importante, a filosofia medieval, porque esse período medieval vai ser um período onde não existe filosofia no sentido de razão, mas você vai encontrar uma teologia. A filosofia vai ser construída numa relação entre fé e razão. Então, filosofia e teologia vão ser tidas como a mesma coisa. E as escolas, né, que nós chamamos de escolásticas, elaboradas já no período de São Tomás de Aquino, 1221 mais ou menos, nesse período posterior, nós temos o quê? Esses autores, eles vão pensar que todas as escolas devem ser possíveis para que se aprenda, mas o sujeito deve aprender não para a razão, mas para ter um conhecimento de Deus. Então, a síntese da filosofia medieval é uma síntese de uma filosofia que está ligada entre fé e razão. Então, nós temos aí Santo Agostinho, que se apropria de Aristóteles, não, de Platão, desculpe, por uma visão, né, de que o mundo das ideias não é um mundo conceitual, mas é um mundo iluminado por Deus. Então esse vai ser um principal autor, né, que vai cristianizar a relação entre razão e fé. Depois nós temos, na Idade Média, nós temos Aristóteles, né, retomado por São Tomás de Aquino, que vai também ter o seu apogeu entre fé e razão. Então essa característica da filosofia medieval é uma relação entre fé e razão. Já a filosofia moderna, nós temos o quê? De novo, um confronto entre fé e razão.
Se na filosofia antiga, antes de Cristo, nós tínhamos mito e razão, depois, com Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos uma reflexão entre razão e a disputa em relação ao mito. Na filosofia medieval, nós temos uma relação entre fé e razão. Na filosofia moderna, a razão volta ao seu lugar. Então, os principais representantes vão ser esses autores que vão justamente se debruçar sobre a questão da razão. Um dos autores que nós vamos destacar aqui é René Descartes. Por quê? Ele vai com o seu cogito ergo sum, que significa exatamente penso, logo existo. Ele vai começar a fazer uma nova reflexão da importância da razão. Então, a filosofia moderna, ela se caracteriza por uma mentalidade racionalista. Então, a filosofia moderna, René Descartes, vai ser importante, que vai ser um período que nós chamamos exatamente de cartesianismo. Então, nós temos aqui as 4 célebres regras de Descartes, né? Só admitir como verdadeiro o que parece evidente, né? Evitar a precipitação, assim como a prevenção. Dividir o problema em tantas partes quanto as possíveis, né? Então, quer dizer, a análise, um convite à análise, recompor a totalidade, subindo como que por degraus, né? Uma regra de síntese, e rever todo para ter certeza do que se não esqueceu nada, portanto, não há erro. Então, nós temos o quê? A influência do iluminismo, né? O mundo das luzes, que é um movimento, quer dizer, que vai influenciar também a filosofia. E esses autores, né? Montesquieu, Voltaire, também, né? Chamado o século das luzes, também a filosofia também vai ser um tanto quanto iluminada. Então, nós observamos que ao longo da história, a filosofia também ela vai tomando, né, um olhar de acordo com a realidade, de acordo com os pensadores. Por exemplo, um outro autor importante para a filosofia moderna é Rousseau. Porque Rousseau, ele vai ser um dos autores contratualistas, né? Ele vai dizer o seguinte, que a sociedade vai elaborar uma obra política, falando que a sociedade também ela precisa de regras e que o sujeito precisa abrir mão da sua individualidade para o bem comum. Nós temos também Kant, que vai ser importante para a questão da ética, né? Por exemplo, Kant, né, todo kantiano é aquele sujeito assim correto, que tem os horários, tudo marcado, né? E Kant, ele é interessante porque ele também leu Rousseau, né, e ele ficou muito impressionado com o livro Emílio de Rousseau, que vai tratar da educação. E Kant, ele vai ser importante porque ele também vai trabalhar, vai elaborar a questão dos juízos sintéticos, né? E ele vai elaborar como é que são os fenômenos e as coisas. Vai ser um importante autor para refletirmos sobre a questão da ética. E a filosofia contemporânea, basicamente, ela vai agrupar, né, os pensamentos desses autores, né? Vamos dizer assim que esses autores vão ser retomados ao longo da história, né? Você tem uma influência desses autores anteriores, né? E vão ser retomados. Os autores vão discutir esses autores antigos, né? Platão, Aristóteles, e vão ao longo da história sendo refletidos. Autores importantes, né, da filosofia contemporânea, por exemplo, Augusto Comte vai ser importante porque ele vai também dar o início a uma nova disciplina especializada que é a sociologia. Marx também, que vai trabalhar com a questão do materialismo, né? Então a filosofia contemporânea também, a questão do existencialismo, né? São autores que vão refletir um pouco sobre novas ideias, por exemplo, o positivismo de Comte, o materialismo dialético de Marx, né? O existencialismo de Jean Paul Sartre, né? E a fenomenologia de Edmundo Husserl. Então nós temos aí, exatamente na história da filosofia, nós temos um caminhar
né, uma reflexão, né, um olhar sobre a filosofia que ela vai sempre indagar o mundo e as coisas a partir de uma reflexão onde aquilo que está pré-estabelecido, que pode ser em determinado momento o mito, pode ser em outro momento, né, a fé, que pode ser a visão cristã, ou pode ser em algum momento alguma coisa que impede o sujeito de ver a realidade tal como ela é. Então, todos os filósofos eles vão se debruçar em cima de teorias e cada um vai trazer aqui uma contribuição individual, né? Então, às vezes nós podemos achar que há uma contradição entre os autores, mas a essência da filosofia continua a mesma. Qual é a essência, né? É a busca da verdade, né? É justamente ter um espírito investigativo, ter um espírito de reflexão para sabermos exatamente quem nós somos, o que queremos e para onde vamos.